Continuando aqui, né, nós vamos continuar dizendo o seguinte: nós paramos aqui há um tempinho no outro vídeo, né, que acabou o tempo lá, do seguinte, que as autoridades, né, muitas das vezes são influenciadas, pessoas de grande influência influenciam pessoas, cidades, estados, nações, né, e enfim. E com isso também pode ter isso dentro da igreja também. Lembrando a você que nós estamos lendo, né, participando, fazendo essa mensagem para um grupo de irmãs chamada Irmãs Vencedoras por Cristo, né? Esse grupo é um grupo de intercessão, um grupo de oração, que estamos juntos intercedendo e buscando a Deus por isso, tá bom? Então, voltando aqui. Então, até mesmo dentro de uma igreja, né, uma pessoa pode influenciar, sim, uma classe de pessoas, um grupo de pessoas, com suas ideias não cristãs dentro da igreja. Pode sim. Heresia, sabe o que significa a palavra heresia? A palavra heresia significa divórcio. Sabia disso? Você sabia disso? Então, se você não sabia, fica sabendo. Então, quando alguém traz uma heresia, e alguém, muitas das vezes, muitas pessoas trazem uma heresia em forma assim de um conhecimento ou uma experiência pessoal, tá? Ou então até mesmo dizendo assim, não, eu não estou trazendo a heresia, não. Eu tô aqui colocando aqui, porque não é heresia, mas, querido, se estiver contrário à palavra de Deus, a, o que está acontecendo é que essa pessoa está sendo influenciada, melhor, influenciada, tá, negativamente por essa potestade. Então, as potestades, né, maiores também influenciam o reino espiritual sobre regiões inteiras de países. Nós vemos ali, né, hoje a África tem recebido a palavra de Deus e já começa a haver diferença no meio do povo lá. Em muitos lugares onde a palavra de Deus tinha preferência, foram nações prósperas. Hoje a gente observa que as nações começam, né, a entrar em declínio, né, em declínio moral, né, em declínio ético, né, e a gente começa a observar isso. Sabe por quê? Porque potestades do mal estão influenciam nações, regiões inteiras de países. Tá? E diferentes potestades trabalham juntas sob o controle de um principado, mas geralmente uma ou duas são mais influentes, acabando por afetar até hábitos e linguagem dessa área. Já observou que a juventude, né? Desculpa, a juventude muitas das vezes, né? Em muitas, em muitas épocas, né? Tem um determinado tipo de linguagem, né? Falou, né? Paz e amor, bicho, né? Tá ligado, né? Véi, essas questões todas aí, essas linguagens também têm influência maligna. Você pode dizer que não, você pode dizer que não tem nada a ver, é direito seu, né? Mas na verdade existem influências sim espirituais, tá bom? Então diferentes potestades trabalham juntas sob o controle de um principado, mas geralmente uma ou duas são mais influentes. Ou seja, no meio dessas potestades do mal, tem algumas que são mais influentes, inclusive nessa questão da língua. Lembra de há um tempo atrás, quando quiseram unificar a língua portuguesa? Lembra disso? Então, nós temos vários países que falam português. Só que o português brasileiro, existem dezenas, né, de nós falamos algumas coisas aqui no Rio de Janeiro, mas São Paulo fala outra, né? Em algumas, até mesmo do Rio de Janeiro fala-se outras coisas totalmente diferentes, né? Enfim, né? Aqui, né? Mandioca é uma coisa, aipim, né? É uma coisa, mandioca em outro lugar e macaxeira em outro. Então, isso que vem à minha cabeça agora para dizer, né? Então modifica. Então, mas não é nesse caso que eu estou dizendo. A linguagem, nesse caso aqui, é a linguagem, muitas das vezes, até mesmo espiritual. Porque você pode achar que não, mas isso existe um projeto arquitetado no inferno contra a minha vida, contra a sua vida, sua família, minha família, contra a nossa casa, contra a minha casa, sua casa.
tá? Porque a Bíblia diz isso, Efésios 6:12 diz, porque nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, potestades, os espirituais da maldade, princípio das trevas que habitam nas regiões celestes, tá bom? Então, olha só, e como no caso dos principados, o meio pelo qual a igreja vence a guerra contra as potestades é a grande ministração da autoridade espiritual de Cristo. E o princípio do desalojamento, ou seja, você desalojar essas potestades através do nome de Jesus, através da pregação da palavra, através, sabe, do confronto direto de que Jesus Cristo é o Senhor. Tem muita gente que não se envolve, não quer se envolver, não quer, não, prefiro deixar isso de lado. Mas, querido, você vai sofrer do mesmo jeito, se envolvendo ou não. Você vai sofrer de uma forma ou de outra, mas Jesus é maior. Se você aceitou Jesus, você tem a autoridade maior em todo o universo. Quando Geazi estava lá, junto com Eliseu, pela manhã, quando ele levanta lá para os seus afazeres, quando ele chega do lado de fora, que ele olha, ele vê um exército cercando todo ali, todo lugar onde eles estavam. Né? E aí ele entra apavorado. Meu pai, carros e cavaleiros. E de repente chega para Eliseu, e Eliseu, como se diz, calma, rapaz. E aí Eliseu faz uma oração para que Geazi tenha os seus olhos espirituais abertos, para que ele veja que maior são os que estavam com Eliseu e com ele do que aqueles que estavam ali fora, humanamente falando. Então, o maior é o que está com você, o maior é o que está comigo do que aqueles que estão no mundo, tá bom? Então, olha só, não se expulsam potestades, elas são desalojadas no reino espiritual. Ou seja, você desaloja, você repreende, tá? E desaloja, por causa de uma questão é muito maior do que você imagina, tá bom? Ela não é uma questão de pessoal, né? Ela é uma questão mesmo, tanto naquela passagem que Jesus estava lá com os gadarenos, né? E de repente eles falaram assim: manda, não nos expulse dessa região. Manda que entremos naqueles porcos, naquelas manadas de porcos ali. E Jesus falou só para eles: vai. Eles entraram, se precipitaram, mas aquela região ali continuou sendo influenciada, tanto que depois as pessoas vieram e fizeram o quê? Vieram, né? E entraram lá naquele momento. E o que elas fizeram? Elas entraram e continuaram, expulsaram Jesus, melhor dizendo, né? Expulsaram Jesus, não quiseram Jesus ali naquele lugar, tá bom? Então, olha só, nós precisamos entender isso. Mas olha só, é pela plenitude do reinado de Cristo na igreja e pela batalha intercessória dos santos que na região que esses espíritos malignos são desalojados. Ontem, ou melhor, hoje eu coloquei uma frase no Facebook, né, no Facebook e no Instagram, dizendo o seguinte: como eu posso, né, orar, né, ensinar sobre oração? Deixa eu achar aqui para eu falar melhor. Como eu posso. Enfim, agora eu não estou achando. Mas é mais ou menos o seguinte: como eu posso. Como eu posso falar de oração, né? Como eu posso dizer, pregar sobre oração, ensinar sobre oração se eu não oro? Se você não ora, você não pode falar sobre isso. Eu estou falando para você desse assunto, sabe? Porque nós temos pelejado, sabe? Nós temos orado, ajudado muitas pessoas e nós sabemos o que na verdade influencia. E nós sabemos que Jesus é aquele que pode mudar a história, a história da minha família, a história da minha cidade, do meu bairro, da minha cidade, da minha nação e da região onde eu moro. Ele pode mudar a sua história, a história da sua família, a história do seu bairro, da sua cidade, da nação que você vive, se você entender isso. Amém? Então busque, chame Jesus, o reinado de Cristo, para dentro da sua igreja, dentro da sua casa, dentro da sua família, para que ele peleje nessa batalha intercessória, né, dos crentes nessas regiões. Nós seremos vencedores. Amém? Nós temos aqui agora uma outra questão que eu queria também falar com você, justamente a respeito do que está lá em Apocalipse, né? No capítulo de número 12,
olha o que está escrito. Apocalipse capítulo 12 diz assim, né? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Queridos, existe um terço, sabe, dos anjos caídos que estão pelejando no mundo espiritual contra a minha vida, contra a sua vida, contra a igreja. Mas eu tenho uma boa notícia. 2/3 dos anjos estão do nosso lado, obedecendo a Deus. Portanto, você não tem o que temer, tá bem? E maior do que qualquer potestade, principado, hospital da maldade, príncipe das trevas, que habita nas regiões celestes, é Jesus, é Deus. Amém? E olha só, o nosso adversário, né? Ele arregimentou um grupo de anjos, na época estando no céu ainda, né? Para que ficasse do seu lado. Quando ele colocou lá em Isaías capítulo 14, diz que ele viu a sua beleza. Ezequiel 28 fala sobre isso. Depois você lê, tá bom? Ezequiel 28, depois também Efésios 14. Ele viu a sua beleza e de repente exaltou no coração dele. E ele propôs no seu coração ser maior do que Deus. Nota uma coisa. Ele quis ser maior do que Deus, propôs no seu coração. Esse é o problema, muitas das vezes, de algumas lideranças pastorais, padres, líderes cristãos. Eles querem ser maior do que Deus. Querem ter que a igreja sobreponha a Deus. E às vezes fazem isso dizendo que estão, na verdade, obedecendo a Deus. Mas isso não é verdade, nós sabemos disso, né? Estão obedecendo seu próprio ego. Olha só, os demônios já foram anjos que abandonaram sua própria morada. Judas, versículo 6 diz assim: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas. Então, olha só, esses anjos tinham uma morada com Deus. Eles guardaram a sua própria morada e agora, deixando isso, Deus reservou para eles uma habitação na escuridão e em prisões eternas. Tá? Existem demônios, existem anjos caídos que até mesmo lá no período do milênio, né, ou melhor, da grande tribulação, eles não vão ser soltos, não serão soltos, porque eles já estão em cadeias eternas, tá bom? Prisões eternas. E logo essa situação que a gente precisa entender, que esses demônios são anjos caídos, tá? E há duas palavras distintas traduzidas também para que nós possamos entender, não fazer confusão quando é o diabo, nosso adversário, o arqui-inimigo de Deus, o meu arqui-inimigo, seu arqui-inimigo, e também os demônios. Os demônios são aqueles que estão a serviço do diabo, né? E os anjos estão a serviço, os anjos que estão ainda, os 2/3, estão a serviço do nosso Deus Todo-Poderoso e do seu Filho Jesus. Mas existem muita confusão nessa questão aí, tá bom? Mas a gente precisa saber disso. E já os demônios, né, diferem de graus de maldade. Mateus 12:45 diz assim: Então vai e traz consigo outros 7 espíritos pior que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Essa passagem aqui é aquela que Jesus diz que o Espírito Santo, a pessoa vai lá, recebe Jesus como Salvador, né? E aí vem o Espírito Santo, limpa a sua casa, limpa o seu coração, mas aquela pessoa não consegue se manter firme, não consegue se manter fiel. E o que acontece? Ela deixa Jesus, ela deixa a igreja e vai viver da forma que ela quer viver. Automaticamente, por conta disso, a sua casa está limpa. Mas conforme ela vai deixando de viver na presença de Deus, ela vai trazendo de novo as coisas sujas, o pecado, aquelas questões todas, né? E de repente, o que acontece? Aquele espírito que saiu dela, né? Eu vou falar uma coisa aqui, e é até interessante, quando na Igreja Católica fala sobre a questão do anjo da guarda, eu não vou. Se a gente falar anjo da guarda, tem um monte de gente que vai dizer assim: ah, pastor, você está falando isso aí
Mas isso aí não. Anjo da guarda, isso não é de crente, não. Gente, a Bíblia diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os tem e os livra. Se o anjo do Senhor está do nosso lado automaticamente, esse anjo aí é o anjo que te guarda, não é? A gente tem às vezes muitos tabus nessa situação de entender. Entenda. E também diz que o diabo, nosso adversário, né? Ele está ao derredor, buscando quem possa tragar. Ou seja, você está aqui, o anjo do Senhor está ao seu redor, né? E ao derredor seu e ao redor do anjo estão os anjos, né? Caídos tentando a todo momento te derrubar, tá bom? Então, olha só. Então, ele diz que quando tá tudo limpinho, aí diz a palavra de Deus, Jó capítulo 1, né, que quando os filhos de Deus foram até a presença do Senhor, quando eles chegaram na presença do Senhor, automaticamente eles chegaram na presença do Senhor e diz que junto com os anjos que se apresentaram, os filhos de Deus que se apresentaram ao Senhor, também se apresentou lá o diabo. E quando ele se apresenta, sabe o que acontece? Acontece que Deus pergunta para ele: de onde vieste? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Então, esse mesmo quando Jesus está falando sobre essa questão aqui, a casa estava vazia e essa potestade começou a rodar pela terra também, né, por lugares áridos, e aí de repente ela volta, ela pensa assim: vou voltar lá para ver se a casa onde eu estava, que é a casa que aqueles que receberam, que deixaram o mundo e aceitaram Cristo, agora voltaram para a presença de Deus, né? E aceitaram Jesus, foi limpa. Ele fala assim: vou voltar para lá, porque minha antiga morada vê se está desocupada ainda. E quando ele volta, e se tiver desocupada, ele traz consigo 7 espíritos piores que ele. E aí tomam aquele lugar ali e com isso acabam de vez com a vida das pessoas. Por isso que a Bíblia diz lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, né? 20, capítulo 2, versículo 20 a 22, né? Porque que nós devemos nos manter firmes, né? E diz que a gente precisa não só nos manter, nós precisamos não somente nos mantermos firmes, mas nós precisamos. O meu neto que está aqui com a minha esposa, ela abriu a porta, aí eu tô, né? Tá dando esse barulho por causa disso. Aí ele diz o seguinte: se depois de terem conhecido a palavra de Deus, a palavra da verdade, né, voltarem atrás, tornou-se o segundo estágio pior do que o primeiro. Ou seja, o estado daquela pessoa antes era um. Quando ela aceita Jesus, a casa é limpa. Se ela voltar atrás, o estado dela se torna pior do que o primeiro. Porque além da pessoa ter novamente a habitação daquele espírito demoníaco que acompanhava ela também vai ter ali mais 7, por isso que é pior. E tem até um adágio que diz ali, né? O cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada voltou-se a revolver no lamaçal. Então, essa situação da situação, a síndrome da casa vazia, é por causa disso que Mateus estava dizendo em 12:45, tá? E a gente às vezes acha que as coisas, né, não tem nada a ver, as coisas elas são normais, né? Tem gente que acha que tudo posso, né? Ao invés de ser tudo posso naquele que me fortalece para o bem, tudo posso naquele que me fortalece para o mal. E aí a pessoa acaba sendo envolvida, e não só envolvido, como a pessoa acaba também tendo problemas na sua vida cotidiana. Os demônios, né, os nossos inimigos, são as tropas do inferno. São espíritos malignos mais abundantes e evidentes, né, que existem. E Deus lhes deu direito legal para ocuparem territórios onde haja rebelião contra a vontade divina, que é a palavra de Deus, inclusive a humanidade. Então, tem uma passagem na palavra de Deus em que a Bíblia diz que o obedecer
é melhor do que sacrificar, né? Diz o seguinte, diz que essa situação de obedecer é melhor do que sacrificar, está dizendo justamente para mim, para você, o seguinte, que às vezes eu quero fazer tanta coisa, né? Quero fazer tanta coisa, quero fazer tanta coisa para que eu possa mostrar serviço dentro da igreja e deixo de obedecer à palavra de Deus. Então, esse caso principalmente foi quando Saul, quando Deus determinou que ele fosse lá, matasse os amalequitas todos lá, né? E de repente ele não cumpre o que Deus determinou, mas pelo contrário, ele separa lá as melhores ovelhas, os melhores gados, né? Ele poupa também o rei Agag também, que Deus havia determinado que fosse exterminado da terra. Sabe por quê? Porque Deus sabia o que ia acontecer lá na frente. Muitas das vezes você acha que hoje, tá? Hoje, as coisas estão do jeito que estão porque você está sendo penalizado, você está sendo. Deus está te castigando. Não, filho, não, filha. Lá atrás aconteceu alguma coisa, alguma desobediência. E diz a palavra de Deus que o pecado da rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Então, olha bem o que acontece, né? E muitas das vezes essa situação é contra a palavra de Deus, tá? E isso atinge até mesmo as nações, as cidades e os bairros. Amém? E, infelizmente, até mesmo igrejas. O que diz aqui? Trevas, né? Judas 6 diz que esses anjos caídos são mantidos em eternas prisões na escuridão. Na escuridão. Trevas não significa apenas região sem luz, mas lugar espiritual de depravação moral, tá? Ou seja, se você ouvir falar que as potestades atuam nas trevas, tá? São lugares espirituais de depravação moral. Por que existem tantas situações para liberar drogas, prostituição e outras coisas mais aí? Porque essa situação, a depravação moral, está agindo aí, tá bem? E aí, olha só, a responsabilidade agora de expulsar demônios e de todos os cristãos. Você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade. A Bíblia diz em Marcos 16, 17, o seguinte: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem uma coisa mortífera, não os causará dano algum. Eu sei também, você que é conhecedor da palavra, que é teólogo, eu sei também sobre a questão desse texto, tá? Então, de repente, você pode falar assim: ah, mas esse texto, eu sei desse texto. Mas no nome de Jesus, potestades são expulsas, no nome de Jesus, principados são abatidos, né? Potestades, principados do reino das trevas, tá? Os sinais seguem os que crerem. As potestades obedecem ao nome de Jesus. Então, esse texto aqui, ele fala sobre isso, tá bom? Então, vamos voltar aqui, né? Então, é responsabilidade de cristãos, de crentes, tá? Se você crê, diz a palavra, e estes sinais seguirão aos que crerem. Aos que crerem, tá? Em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se comerem alguma coisa mortífera, não causará dano algum. Tá bom? Então pense nisso que eu disse para você, tá? Nós terminamos aqui essa primeira parte, que na verdade são 2 vídeos, mas essa é a primeira parte que nós estamos encerrando e pedindo a Deus que abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família e abençoe todos os seus projetos, tá bom? Que o Senhor entre na sua vida de forma poderosa e que você seja alcançado pela palavra de Deus. Creia no poder de Deus. Creia que Jesus Cristo tem debaixo dos seus pés todas as potestades, principados, ossos espirituais da maldade, príncipe das trevas que habitam nos reinos celestes. Jesus é o Senhor e fora dele não há salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te guarde, no nome santo, poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Graça
e paz.